Fala, meus queridos, belezeira? Olha só, vamos de sétimo problema hoje. Universidade Estadual do Ceará, 2019. Ele diz o seguinte: um disco do tipo DVD gira em movimento circular uniforme, é o MCU, realizando 30 RPM. A velocidade angular dele em radianos por segundo é? Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu coloquei uma trajetória circular só para a gente relembrar algumas coisas. Imagina que você tem um móvel aqui, uma partícula qualquer, então nesse ponto, fazendo aí uma trajetória do tipo MCU, movimento circular uniforme. O que significa isso? Que depois de um certo tempo, então vamos supor que ele esteja nesse ponto que eu estou colocando aqui, ó. Beleza. Significa que ele varreu um ângulo θ aqui, ó. Na verdade foi um delta θ, referente a esse espaço aí que ele percorreu. Então, o que é o MCU? O MCU ele vai dizer que a velocidade angular dele é sempre constante, ou seja, a taxa com que ele varre ângulos é sempre igual em função do tempo. Então ele sempre vai andar esse tanto aqui, por exemplo, em qualquer ponto da circunferência, no mesmo intervalo de tempo. Agora, o que acontece? Então a gente consegue calcular essa velocidade angular, por esse W aí, ômega na verdade, como sendo a variação desse ângulo, ou seja, deslocamento angular, pelo tempo. Beleza? Agora, e se ele der uma volta inteira e a gente conhecer o tempo que ele demora para dar uma volta inteira? Que é o que a gente chama de período, né? Período, que é o T maiúsculo, é justamente o tempo que ele demora para dar uma volta inteira. Mas quanto de ângulo ele faz para dar uma volta inteira? Não é 360 graus? Ou seja, 2π radianos. Então a gente também consegue calcular dessa maneira, se a gente tem esse tempo aqui. Não é o caso do problema, porque ele informou a frequência. Mas você vai lembrar que período e frequência são inversos um do outro. Então, ao colocar aqui 1 sobre f, a gente pode então calcular também, ó, a velocidade angular como sendo o 2π dividido por 1 sobre f, que vai dar 2πf. Então tá aqui, ó, a relação que a gente vai usar. Velocidade angular. Aqui nós temos a velocidade angular, que é o que ele quer, em relação à frequência. Então é 2π vezes a frequência. Só tem um problema. Aquela frequência, ela não está na unidade que a gente precisa. Por quê? Porque ele está pedindo aqui, ó, a velocidade angular em radianos por segundo. Aqui nós temos uma frequência em rotações por minuto. RPM é justamente isso, rotações por minuto. Agora, como é que a gente faz para converter uma frequência que está aí, ó, em 30 rotações por minuto em rotações por segundo? Repare, isso aqui ele está querendo dizer, ó, são 30 ciclos por minuto. Então, se a gente quiser converter isso em segundos, veja, a gente faz o seguinte: 30 ciclos por 1 minuto são 60 segundos. Então, aqui a gente fica com ciclos por segundo, que é justamente o Hertz, que é o que a gente precisa para resolver esse problema. Então a gente faz as simplificações aqui e a gente vai perceber que isso vai dar meio ciclo por segundo, ou a mesma coisa que meio Hertz. Beleza? Então, de uma maneira geral, quando você tem alguma frequência em RPM e você quer passar para Hertz, ou seja, rotações por segundo, então daqui para cá, o que a gente faz? Divide por 60, que é o que a gente fez. E claro, o caminho inverso é o contrário. Então a gente usa agora essa informação, já com a unidade ok, e resolve o problema. Então vamos colocar aquela expressão, olha, ômega é igual a 2πf, que é o que ele quer, que vai ser 2π vezes esse meio Hertz. Esse 2 vai cortar com esse 2. Portanto, a gente vai ter aqui uma velocidade angular de π radianos por segundo. E essa é a resposta do nosso problema. Meus queridos, reparem só uma coisa. O que significa isso? Se π radianos por segundo é a velocidade angular dele, e π radianos é 180 graus.
então significa que ele está dando meia volta a cada segundo. Então a gente tem aqui ó, a resposta C para esse problema, e com isso a gente sai dele bem tranquilamente. Então eu deixo meu abraço a vocês e desejo uma boa semana, e a gente se vê amanhã. Até já!